Eu tenho certeza que você aí já teve algum sonho bizarro ou maluco e quando acordou ficou se perguntando, tá certo isso? Como por exemplo sonhar que está caindo em um buraco ou até mesmo perseguindo um coelho que está extremamente apressado. Sonhar com um gato falante, comidas e bebidas, sonhos malucos mesmo. Se você não teve algum sonho bizarro assim, pode ter certeza que essa nossa amiga aqui já teve um sonho assim. Eu tô falando dela, da famosa Alice no País das Maravilhas. Mas se eu te dissesse que a vida real pode ser tão absurda quanto esse sonho de Alice? E se as nossas próprias experiências com as suas surpresas e frustrações fossem apenas uma versão da mesma estranheza e caos que Alice encontrou dentro desse sonho? Assim como Alice descobre um mundo onde a lógica não se aplica e a realidade na verdade um jogo de absurdos, a filosofia do nosso querido Albert Camus nos apresenta uma visão igualmente desconcertante da existência humana. Camus vê a vida como um interminável jogo de sentidos e não sentidos, uma busca constante por algum significado em um universo indiferente e sem propósito. No fundo, ele nos argumenta que somos talvez uma espécie de piada cósmica, lutando contra a implacável falta de sentido no nosso universo. Ao acordar desses sonhos, muitas vezes a gente tenta entender o sentido deles, como por exemplo indo no Google ou no ChatGPT perguntar qual o significado de sonhar com tal coisa, como por exemplo sonhar com cobra. Mas brincadeiras à parte, esse esforço para encontrar significado em algo que é essencialmente irracional é na verdade uma metáfora poderosa para a absurda busca de significado na vida real. Assim como nos nossos sonhos, a vida cotidiana também é marcada por situações que podem nos levar a questionar o sentido e o propósito da nossa existência. Um exemplo é a busca incessante por propósito na carreira. Muitas pessoas dedicam suas vidas a buscar um sentido maior em seus trabalhos, acreditando que ao alcançar esse sucesso e essa realização profissional, eles terão algum propósito que fará a vida valer a pena. Mas, no entanto, como Albert Camus nos diz, essa busca pode ser vista como uma atividade que, apesar desse esforço investido, não nos oferece um propósito universal. O trabalho e o sucesso muitas vezes não proporcionam respostas definitivas sobre o sentido da vida, apenas oferecem metas e realizações temporárias. Aquela sensação de que nada nunca é o suficiente e a constante busca por mais são reflexos desse absurdo. Da mesma maneira como a nossa rotina diária, com essa repetição interminável de tarefas como acordar, trabalhar, comer, dormir, levar o filho na escola, pode parecer uma série de ações sem propósito algum. Para muitos, a vida se transforma num ciclo repetitivo e sem fim, onde cada dia parece se igualar ao anterior. Camus descreve essa repetição constante e essa falta de progresso como exemplos claros do absurdo da vida. Esse ciclo interminável, onde tudo parece não nos levar a lugar nenhum, destaca a necessidade de encontrar satisfação pessoal e significado, apesar dessa ausência de propósito universal. Albert Camus chama de absurdo a falta de razão e de sentido nas coisas. Se você falasse para Albert Camus que a vida humana tem algum sentido, ele com certeza te mandaria para casa do... Albert é o desenvolvedor da filosofia do absurdismo, onde ele mesmo afirma que não existe o menor sentido no universo e que a nossa vida humana é na verdade uma eterna busca infinita em dar sentido para o que não tem sentido. O termo absurdo vem dessa percepção de que por a gente se achar tão foda e por a gente ser racional, a nossa vida tem que ter algum sentido. Então você vai vivendo e vai passando por algumas situações da vida e vai percebendo que na verdade a vida do ser humano é uma grande merda. E é nesse contraste que Camus percebeu o porquê a vida dos outros animais e do resto do universo pode não ter o menor sentido e mesmo assim o nosso ego gigantesco nos faz pensar que por sermos tão racionais e sermos tão humanos, temos que ter algum sentido nessa vida. Você aí com certeza deve estar se perguntando por que eu tô comparando Alice no País das Maravilhas com essa ideia de absurdo do Albert Camus. Na verdade, essa jornada de Alice no País das Maravilhas pode ser vista como uma metáfora para o absurdo que estamos falando. O filme é repleto de situações ilógicas e até alguns paradoxos, refletindo a ideia de que a vida pode ser caótica e incoerente. Alice se depara com um mundo onde as regras mudam constantemente e nada faz sentido. Muito parecido com a forma como Albert Camus nos descreve a experiência com o absurdo. Imagina então que a vida como a conhecemos é um grande absurdo, onde nada faz sentido e tudo é muito imprevisível. Na jornada de Alice, ela encontra uma série de personagens que representam diferentes aspectos desse absurdo. O gato risonho, por exemplo, nos representa o niilismo e a ausência de sentido.
quando Alice, naquela famosa cena, pergunta para onde vai tal estrada, e o gato responde com uma sabedoria desconcertante, abre aspas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, fecha aspas. Essa cena ilustra a ideia de que, se a gente não sabe e não tem um objetivo claro, qualquer situação pode ser válida. Já o Chapeleiro Maluco, que é um famoso personagem desse filme, nos simboliza a falta de propósito e a loucura de buscar um sentido em um mundo onde as regras são arbitrárias e mudam sem aviso. Ele reflete a frustração e a confusão que sentimos ao tentar encontrar uma lógica em uma realidade que é essencialmente ilógica. A Rainha de Copas nos representa a arbitrariedade e a falta de justiça. As suas decisões são caprichosas e muito imprevisíveis, espelhando a ideia de que o universo não é justo e muitas vezes não segue um padrão compreensível. Alice participa de conversas e até alguns desafios com esses personagens durante o filme, que servem para ilustrar as ideias centrais do absurdo, como por exemplo o gato risonho, que poderia explicar que a vida é um jogo sem regras fixas e que a melhor maneira de viver é aceitar essa falta de sentido. E que ao aceitar essa falta de sentido, Alice aprendeu a lidar com o caos e a incerteza ao seu redor. Então, quando Alice se pergunta qual caminho ela deve seguir e o gato lhe responde que qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir, é um reflexo profundo da filosofia do absurdo. Em um mundo onde nada é absoluto e onde a lógica muitas vezes falha, a liberdade está em aceitar essa falta de sentido e abraçar a jornada como ela é. Você aí já deve ter parado para pensar como a mente de uma criança como a de Alice pode abraçar o mundo absurdo e ao mesmo tempo manter uma noção de quem ela é? É a mente aberta e flexível de uma criança que pode ascender ao que é o absurdo, assim como Alice faz. Para Camus, o nosso auge é quando temos um apego à vida que é mais forte do que as adversidades do mundo. Uma força que reflete a simplicidade e a autenticidade da mente infantil. Camus também observa que entre nós há um universo de ciúmes, ambições, egoísmos e até generosidades. Aspectos do comportamento humano que muitas vezes permanecem ocultos, mas que se manifestam através dos nossos impulsos mais sinceros. Algo que a mente de uma criança pode entender de forma pura e direta. Mas agora você deve estar se questionando como você deve fazer para aceitar esse absurdo e mesmo assim continuar com essa busca de significado pessoal. Você já se perguntou como que a gente pode ser feliz sabendo que a nossa vida tem esse fim tão inevitável? Essa é uma questão que pode nos deixar até com ansiedade e que toca dois escândalos profundos, a certeza da morte e a busca pela felicidade. Se nós sabemos que a vida é finita, como podemos encontrar a felicidade? A consciência da nossa finitude parece incompatível com a ideia de ser feliz. Afinal, se a morte é inevitável e não podemos escapar dela, como podemos viver de forma plena? Embora não possamos evitar a morte, podemos sim evitar uma vida infeliz. Para Albert Camus, o caminho para lidar com essa falta de sentido e a inevitabilidade da morte é através da revolta. Ao invés da gente se sucumbir ao desespero, devemos confrontar o absurdo da vida com uma atitude de revolta, aceitando a realidade em sua forma crua e imperfeita. Essa ideia pode ser vista na música do Charlie Brown Jr. chamada Senhor do Tempo, que nos reflete sobre a finitude e as questões relacionadas ao suicídio. A letra que diz, abre aspas, tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas a lei da vida é que dita o fim do jogo, fecha aspas, nos sugere que a inevitabilidade da morte é uma constante que não podemos mudar, mas que devemos aceitar. Quer dizer então que a lógica falha em explicar o mundo? Para Camus, a lógica falha em explicar a essência do mundo, que é fundamentalmente ilógica e irracional. A única forma de lidar com essa realidade é aceitando esse absurdo, assim como Alice no País das Maravilhas. Alice, ao longo das suas aventuras no País das Maravilhas, enfrenta um mundo completamente ilógico e caótico. Mas ela percebe que o verdadeiro desafio não é encontrar um sentido que não existe, mas sim abraçar a liberdade e a autenticidade de viver sem a necessidade de um propósito pré-determinado. Alice começa a ver beleza e potencial na liberdade que vem com essa aceitação do absurdo. Por que Albert Camus nos compara com uma piada cósmica? Na verdade, Camus sugere que o universo nos trata com tanta indiferença diante das nossas preocupações e buscas por significado, que essa indiferença pode ser vista, na verdade, como uma piada cósmica.
Porque se você parar para pensar, o universo não nos oferece respostas para as nossas perguntas mais fundamentais, apesar do nosso desejo de entender o nosso propósito aqui. No mito de Sísifo, por exemplo, onde Camus usa a figura mitológica de Sísifo como uma metáfora para a condição humana, Sísifo está condenado a rolar uma pedra montanha acima apenas para ver ela rolar para baixo de novo e ter que recomeçar tudo de novo eternamente. Camus vê isso como uma imagem do absurdo da nossa vida humana, uma busca interminável por algum significado em um universo que não nos oferece um propósito final. Talvez a piada aqui seja a futilidade do esforço de Sísifo, que Camus aceita como parte da condição humana e sugere que Sísifo, ao aceitar a sua tarefa, pode ter encontrado uma forma de felicidade dentro do absurdo. Então a verdade é que a vida é rir da própria desgraça, literalmente. Se, como sugerido pelo nosso amigo Sartre, estamos realmente condenados a sermos livres em um universo onde nada faz sentido, talvez a melhor maneira seja aceitar essa falta de sentido. E se essa liberdade vem acompanhada da ausência de propósito, então de certa forma, quando ligamos o foda-se, pode ser a melhor resposta para tudo isso. Mas e com tudo isso, será que Albert Camus era uma pessoa depressiva? Por incrível que pareça, ele não era depressivo. Camus diz que quem quer que você fique depressivo diante dessa realidade é o religioso. Albert, desde sua obra chamada Núpcias, sempre deixou muito claro que não era religioso. Nessa obra, Albert diz que você não tem que se sentir mal nessa realidade. E quem acha que você tem que se sentir mal nessa realidade é o religioso. É aquela pessoa que acha que tem outro mundo perfeito além desse. Mas ele não achava isso. Além disso, ele dizia que ele não era niilista como acusavam os religiosos. Ele apenas oferecia um caminho mais lúcido e com algum sentido. Eu tenho certeza que você já ouviu aquele seu amigo reclamar que não aguentava mais essa vida e que só queria deixar de existir. Pois nessa situação, se Albert fosse esse amigo, ele teria a resposta na ponta da língua. Abre aspas. Matar a si mesmo é uma confissão de que, de certa forma, a vida é demais para você e que você certamente não entende ela. Fecha aspas. Agora você deve estar se perguntando, então como eu faço para escapar desse absurdo? Existe uma saída? Para Albert Camus, existem 3 saídas para escapar do absurdo: a revolta, o cansaço e o encontro com a vida estética. A revolta é reconhecer o absurdo e ao mesmo tempo viver com a consciência de que somos parte desse absurdo, que ao denunciar e aceitar essa condição, você se afirma como alguém que abraça a realidade absurda sem se deixar derrotar por ela. Já o cansaço, que surge quando nos sentimos exaustos de lutar contra o absurdo, esse cansaço pode se manifestar em diferentes aspectos da nossa vida, como na profissão, no ambiente de trabalho, no casamento ou até mesmo na família. A questão então é, o que fazer quando você se cansa? Desistir, chorar ou simplesmente aceitar essa situação? Camus responde que desistir ele descreve como suicídio filosófico, que não é a solução. Ao invés disso, você pode tomar atitudes concretas para mudar sua situação, como trocar de profissão, se separar ou apostar em novas possibilidades de vida. Esse cansaço deve levar a uma tomada de atitude que te permita sair do ciclo estagnante e buscar novos caminhos.